Justifica tanta coisa sem sair. É a realidade que eu não posso me afastar. Sua presença me encoraja, me anima todo dia. Sem Jesus Cristo eu não sei o que seria. Vivo morto sem poder me levantar. Censuro, embora eu sei que te aborreço, mas eu te peço, por favor, meu Deus, esqueça as muitas falhas que cometo contra ti. Se for preciso me exortar, fala comigo, estou ouvindo. Fala comigo, acordado ou dormir, ou aqui mesmo, se quiseres, quero ouvir. Estou contigo. Glória a Deus. Ora, não tem coragem, vai em frente. É a presença que eu anelo tão somente. Não há barreiras que não possas ultrapassar. Mas se estou fraco, ó, me escondo em tuas armas, bem seguros. Aleluia. Me agasalha com teu manto de ternura, ou me transporta como vento sobre o mar.
Paz do Senhor, irmãos. É um prazer muito grande estar novamente aqui com vocês para juntos nós meditarmos na Palavra de Deus, esse livro maravilhoso que nos dá as instruções divinas para a nossa conduta aqui na Terra. A maneira como nós nos comunicamos com Deus, Ele deixou-nos a sua palavra escrita, a qual nós meditamos nela sempre que temos a oportunidade das nossas leituras devocionais, nos nossos momentos de aproximação de Deus. Sempre a palavra está ao nosso lado, porque ela é aberta por um cristão que se comunica com Deus. Ela é a boca de Deus falando a cada instante. E essa palavra maravilhosa, nessa noite, eu quero chamar a sua atenção e contar com a sua audiência para que nós possamos aprender um pouco da palavra de Deus. Deus, Ele estabeleceu uma forma de comunicação entre Ele e o seu povo. E a forma que Deus escolheu foi a oração escolhida por Ele, de comunicação, essa forma, e de comunhão entre o cristão e Ele. Mesmo que isso, em algumas ocasiões, essa comunicação e essa comunhão, ela é mantida por nós numa intimidade muito grande. E é através dessa intimidade que há um crescimento espiritual na nossa vida para um serviço digno de louvor e adoração a Deus. Quando Deus quis comunicar-se, a maneira de nós falarmos com Ele, a oração cristã não é uma técnica. Tentar manipular Deus através da oração não é o correto. A nossa comunicação com Deus é para falar para Ele as nossas fraquezas e as nossas necessidades e ouvir dele aquilo que Ele tem para responder para nós. No plano do ser humano, nós não gostamos de usar aqueles a quem amamos para sermos notados. Mas Deus, Ele ama e faz questão de ter um relacionamento concreto com as pessoas para o crescimento em Deus. E através desse crescimento na oração, nós vamos encontrar oportunidades. Na vida cristã, orar é como o ato de respirar.
Quando oramos com regularidade, acontece em nossa vida um crescimento estável em caráter e em recursos interior. Ao contrário da opinião popular, a oração não é um sinal de fraqueza, mas de força e de progresso. Porque a nossa comunicação com Deus e a oração não é só para pedir, não é não. Nós temos diálogos importantes, conversa. A oração é um aprendizado. Jesus precisava ensinar os discípulos e deu-lhes um padrão de oração que a igreja nunca esqueceu. Os cristãos de todas as épocas enfrentaram as mesmas lições e elas foram-lhe muito importantes porque disciplinaram e deram-lhe o privilégio de um crescimento com Deus. Quando nós pensamos no poder da oração para o serviço de Deus, Deus, na verdade, Ele não precisa das nossas orações. A oração não afeta a sua vontade, nem os seus propósitos. Para nós, mas a Bíblia, ela ensina, e as nossas experiências cristãs confirmam que a oração afeta seus atos específicos no cumprimento de sua vontade. Porque é quando a vontade de Deus prevalece, é que a oração tem valor. A oração não é uma maneira de dar orientação a Deus o que deve fazer ou não. O motivo para que isso venha nos ensinar, o Senhor já designou a oração como uma forma essencial de envolver o seu povo na realização da sua vontade. E quando o povo ora para que a vontade de Deus seja feita, isso é muito importante. A oração também ela serve para louvar a Deus. O cristão é um templo do Espírito Santo e por isso tem de glorificar a Deus em tudo. De acordo com o Novo Testamento, a ação de graça, a alegria e o louvor são aspectos essenciais da atitude do cristão. Louvar a Deus é fazer afirmações extraordinárias a respeito dele. O livro dos Salmos, que fala repetidamente da grandiosidade de Deus e do que ele fez pelo seu povo, deixa isso evidente à medida que meditamos sobre os grandes temas da Bíblia. O nosso louvor a Deus se torna uma parte vital da oração. E a oração também é para nós obtermos experiências com Deus. A oração pode trazer Deus para o cerne, isso é, para o centro de todas as emoções, experiências humanas. Os escritores de Salmos procuravam orientação de Deus em momentos de incerteza. Era através da oração. Os apóstolos se voltavam para ele em louvor e em oração quando eram presos. Paulo foi fortalecido por Deus, embora sua oração
por livramento da aflição, não tenha sido atendida. Paulo orou pelo espinho e Deus não atendeu. A oração permite que Deus molde e desenvolva o novo homem em cada um de nós, para que Cristo seja louvado. E a oração, meus irmãos, é comunhão, é crescimento, a oração é serviço, a oração é louvor, a oração é experiência. A verdade essencial é que a oração é a forma que Deus escolheu para nos ouvir. E Jesus fez questão de revalidar, ou melhor, dar confirmação a isso, quando disse que nós, quando quiséssemos falar com Deus, deviam entrar no nosso quarto, fechar a porta sobre nós, e só nós e Deus, e mais ninguém, de acordo com a promessa que ele fez ao seu povo. Quando os crentes se reúnem para orar em nome de Jesus, há um poder particular e a presença prometida de Cristo está ali. E nesta noite eu quero falar com vocês a respeito de um jovem que orou, intercedendo por uma cidade que ele não conhecia e pelo povo que ele também não tinha conhecimento. Então quero chamar sua atenção para o livro de Neemias, o capítulo 1. Eu quero ler alguns versículos aqui com você, que está escrito assim, verso 1. As palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, isso é em dezembro, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhe pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. Ele não conhecia a cidade de Jerusalém porque ele nasceu na Babilônia. E disseram-me, os restantes que ficaram do cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e suas portas queimadas a fogo. Sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. A notícia que ele soube não era talvez o que ele pensasse que tinha acontecido, porque fazia 2 anos que Esdras tinha retornado para a cidade, juntamente com um grupo de judeus que saíram do cativeiro. E depois de 2 anos, essa notícia triste chega para ele. E na sua oração disse: ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temido, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Esteja, pois,
atento os teus ouvidos e os teus olhos aberto para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti. Também eu e a casa de meu pai temos pecado. De todos nos corrompemos contra ti e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos, e vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e cumprireis, então, ainda que os vossos rejeitados estejam na extremidade do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. E eles são teus servos, e o teu povo, que resgataste com a tua grande força e com a forte mão. Ah, Senhor, esteja, pois, atento os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome, e faz prosperar hoje o teu servo e dar-lhe graça perante este homem. Então era eu copeiro do rei. Preste bem atenção. Neemias era judeu, filho do cativeiro babilônio, agora já fido. Judá, todavia, ainda estava sobre o governo persa. Havia sido começado alguns estágios da reconstrução nacional, mas a cidade de Jerusalém ainda tinha de ser reconstruída. Esse acontecimento é há praticamente 2.500 anos, aproximadamente. Neemias ainda estava na Pérsia, como copeiro do rei. Ele sentia o desejo profundo de ir a Jerusalém, cidade que nunca vira, e frustrado, voltou-se para a oração. Não teve oportunidade de ir com o grupo, estivera regressando. Tinha um cargo de altíssima responsabilidade. Era um homem ou um jovem que vivia ali ao lado do rei, era seu copeiro bom, era ele que experimentava o vinho para o rei. Se tivessem qualquer ingrediente mortífero no vinho, era ele que morria.
e ele era muito importante, desfrutava da confiança do rei, mas a oração e o amor que nutria por aquelas pessoas que estavam lá, e ele, quando recebeu a notícia de que os que estavam lá estavam vivendo em grande miséria, desprezados, né? A cidade sem segurança, dominada pelos idólatras. Diante dessas terríveis notícias vindas de Jerusalém, Neemias é um exemplo de oração e de lamento. Olha o que ele diz: e ouvindo eu estas palavras, sentei-me e chorei. Chorei porque e lamentei por alguns dias, não foi um dia só. Então a oração é uma maneira de nós chegarmos diante de Deus com franqueza, mas não querendo ser uma autoridade sobre Deus. Note que ele diz que lamentou e esteve jejuando e orando perante o Deus dos céus. Hoje a prática da oração, ensinado por alguns movimentos, parece que o Deus somos nós, ou são as pessoas que vão se dirigir a Ele. Porque as pessoas hoje têm um negócio de determinar, exigir, dizer que Deus é obrigado, Deus é Senhor, Deus é soberano, Deus é o Todo-Poderoso. E a oração, eu disse aqui que é uma maneira para nós nos comunicarmos com Deus. É para um crescimento nós em comunhão com Deus e sermos conhecidos de Deus. E olhe como é que ele começa a sua oração. Ah, Senhor Deus dos céus. Jesus, quando os discípulos pediram para ele ensinar a orar, ele ensinou os discípulos dizendo: vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Separar é importante. Deus, a sua santidade, do nosso estado de pecador. Separar a distância que há entre a criatura e o Criador. Não querer exercer uma autoridade como quem está cobrando Deus a manter a sua palavra. Ele diz que ele vela pela palavra dele para cumprir. E muitas das promessas que nós reivindicamos não foram feitas a nós, foram feitas a outras pessoas. Nós nos apoderamos delas pela graça que Deus nos dá através de Jesus. Porque ele diz que qualquer coisa que nós pedíssemos ao Pai em seu nome,
crendo o Pai faria. Então, vamos aprender a nos comunicar com Deus, a respeitarmos a Deus. Porque Ele diz, Deus grande e temido. Precisamos entender que existe um temor que é reverente, não é medo de Deus. Deus é nosso Pai, Deus é nosso protetor, Deus é nosso abrigo, Deus é nossa segurança. É Ele que nos guarda, é Ele que nos dá a vida. Então, portanto, vamos nos dirigir a Ele com temor. Ele diz o seguinte, que guarda a aliança e a benignidade, a aliança, o conserto, a palavra, aquilo que Deus fez aliança, Ele vai cumprir para com aqueles que o amam. Quem ama, irmão, trata direito, tem uma comunicação correta. Aqueles que amam a Deus e guardam os seus mandamentos. Quais são os mandamentos? Amarás ao Senhor, o teu Deus, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. É isso. No mandamento também está, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Jesus ensina que quando nós vamos orar, para nós não usarmos de vãs repetições, porque as vãs repetições é reza, não é oração. Quando você repete, é como se você estivesse lá com o rosário ou com o terço na mão, rezando. E Deus é conversa, você vai dialogar com Ele, você vai falar com Ele, é pai com filho. Pai, eu estou passando por este momento, mas você vai adorar a Ele, vai glorificar a Ele, vai exaltar a Ele. Olha o que Ele pede. Estejam, pois, os teus ouvidos atentos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo. É servo, não é senhor. Quem dá ordem é o Senhor. Quem manda é o Senhor. Quem exige é o Senhor. Quem determina é o Senhor. Não é o servo. O servo é aquele que depois que tiver feito tudo aquilo que lhe é mandado, ele ainda é inútil. Então, vamos ver que eu hoje faço perante ti, dia e noite. Então é a oração, é conversar com Deus, é falar com Deus incansavelmente com Ele. Não precisa ficar repetindo, não precisa ficar utilizando de vãs repetições. Aquilo que está escrito aqui, não adianta você querer repetir para Deus, porque Deus sabe o que está escrito aqui. Foi Ele que disse, foi o Espírito dele que ditou para ser escrito. Então você não precisa fazer isso. Então Ele está aqui dizendo que hoje faço perante ti dia e noite pelos filhos de Israel. Ele não está colocando os filhos de Israel, ele também era filho de Israel, teus servos.
e faço confissão pelo pecado do filho de Israel. É confessar, é dizer que nós somos errados. Quem erra é nós, não é Deus que erra. Os errados somos nós, o ser humano é que erra, é nós que temos cometido pecados contra ti. E ele diz: também eu e a casa de meu pai temos pecado. Por quê? Ele não fez parte daqueles que desobedeceram, porque ele nasceu lá no cativeiro, mas ele assume que ele também erra, que ele não é perfeito, que ele tem errado. Deus é perfeito, eu não sou perfeito, você não é perfeito. Então vamos na nossa oração olhar muito bem isso. Então ele, quando se coloca diante de Deus, ele vai dizer para o Senhor, nesse lamento, nesta oração: Neemias, a despeito de seu sofrimento, ele não demonstra a histeria que às vezes nós vemos em algumas orações. A pessoa parece que está fora de si. Não, vá orar, vá falar com Deus. Vai ter uma conversa de uma pessoa madura, de um cristão maduro, de um cristão que conhece a palavra de Deus, que conhece o poder de Deus, que conhece a palavra de Deus, né? E as palavras, elas revelam o caráter daquele que está falando, daquele que está conversando com Deus. E Deus é um Deus de caráter santo, e é necessário que quando nós formos conversar com Ele, também procuremos ter um caráter santo, porque as promessas de redenção de Deus, elas são infalíveis, e Ele é o Senhor que vai nos ouvir e que vai nos atender. Terceira coisa, Neemias está orando longe do cenário de Jerusalém. Ele recebeu uma informação de como estava o cenário. Ele acreditou na informação de Anani, seu irmão, que viera trazer-lhe algumas notícias para ver se ele tinha alegria, mas entristeceram mais ele. Então, ele, contudo, ele pôde aprender aqui a respeito da oração, que deve ter vigia nas palavras e vigilante. O que aprendemos sobre o duro trabalho da oração de intercessão é o que diz Paulo lá na carta que ele escreve aos Efésios, no capítulo 6, e no verso aqui 18, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito. E o que mais? Vigiando nisto, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então ele estava lá, fazendo isso, mostrando o que tinha aprendido, mostrando o que estava acontecendo. Neemias aqui também faz oração, que é aquela questão da oração de espera. Por quê? Porque ele orou em dezembro. E diz aqui no capítulo 2 do seu livro: e sucedeu, pois, que no mês de Nissan é o mês de abril, 4 meses depois da sua oração, Neemias, quando soube da notícia, ele não foi correndo ao rei, pediu uma autorização para sair correndo para Jerusalém. Não, ele primeiro foi orar, ele foi buscar a Deus,
Irmão, pare de se precipitar, pare de querer agir com pressa, tem que haver paciência. A gente ora às 8 horas, às 8h10, já quer que Deus tenha dado a resposta. Espera um pouco. A Bíblia diz que a oração é como incenso, ela sobe ao céu. E quando chega no céu, ela é colocada numa salva de prata. Ela vai ficar lá, não vai pensar que Deus vai imediatamente atender o que você quer, né? Os teus caprichos não movem o coração de Deus. Há orações que são respondidas pela bondade e pela misericórdia de Deus, imediatamente, mas há algumas que tem que esperar. No caso de Neemias aqui, houve uma esperança. E ele então foi no mês de Nissan, no 20º ano do rei Artaxerxes, que estava posto o vinho. Foi quando ele foi levar o vinho para o rei, que o rei percebeu a sua tristeza. Ele não ficou indo todos os dias lá, na presença do rei, chorando, lamentando, se martirizando, dizendo que estava sofrendo. Não, espera o resultado da oração a Deus. Você pede a permissão a Deus, é Ele que vai dar a permissão. Então ele estava lá orando, orou. Neemias aqui também faz a oração de espera. Observe a palavra, hoje, aqui no versículo 11, que eu li para você, que eu vou repetir novamente, para você entender como Deus age. Tá? Não é na pressa que a gente às vezes tem de que Deus responda. Ele diz: ah, Senhor, esteja, pois, atento os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome. Faz prosperar hoje o teu servo e dá-lhe graça perante este homem. Este homem é o rei. Quem vai ter que trabalhar no coração do rei é Deus. Quem vai ter que trabalhar é o Senhor, não é o teu lamento. É Deus que vai trabalhar, é o nosso intercessor. E ele diz para que então era eu copeiro do rei. Mas ele ora para Deus tocar no coração do rei. Todavia, durante quanto tempo Neemias teria que esperar para que seu pedido fosse atendido? A resposta veio: 4 meses. Você está orando. Eu sei que o momento é difícil. Você está orando. O tempo determinado é Deus que determina. Vamos lá. Como a oração nos ajuda a obter a correta perspectiva sobre os problemas e as pessoas que nos cercam. Como é que é a oração? Observe como a oração reduz o poderoso rei apenas este homem ele citou. E era um rei poderoso. Tá? A oração, e só a oração, que pode fazer a história
reflita um pouco sobre o Pai Nosso. Que padrão ele estabelece para nós em nossa vida de oração? Que padrão semelhante você determinou em sua oração? A oração de Neemias foi a oração de um servo temente e respeitador. Por que é importante orar? Tente enumerar alguns motivos convincentes. Por que você acha que a oração é importante? Porque você está precisando? E só quando precisa você ora? Você não tem oração de agradecimento, de louvor, de adoração? Porque a maioria das pessoas não acham a oração uma atividade fácil. Por que muita gente diz que não consegue orar muito tempo? Como podemos ajudar uns aos outros nisso? Orando junto, fazendo-se companheiro de oração, desafiando. E isso hoje é muito importante, porque você tem o WhatsApp, você pode combinar o horário com ela, um chamar o outro e dizer, vamos lá, nossos 5 minutos de oração, ora daí que eu oro daqui. Ela te escuta e você escuta ela, e vocês vão crescendo. Na verdade, o entendimento é tudo na oração. Nós podemos até errar quando falamos sobre orar por trabalho. Por que orar? Já é um trabalho que você está se prestando assim, mas está conversando com Deus. Como você reage a essas declarações de que a oração nos conduz mais perto de Deus? Então veja bem, os inimigos da fé, eles vão sempre querer te desanimar. Eles vão sempre querer dizer para você que Deus não está ouvindo a sua oração. Mas toda oração que você for dirigir a Deus, modelado no ensinamento de Jesus, que primeiro ensinou-nos a honrar o Pai, a glorificar o Pai, depois nos ensinou a agradecer. E depois é que vai nos ensinar a pedir o perdão. E depois vai nos ensinar que nós temos que ser agradecidos a Deus. Portanto, meu irmão, não é fácil orar, mas orar faz bem, porque a boa mão de Deus está à nossa disposição para nos ajudar. Portanto, eu quero agora com você estar orando a Deus. Eu não sei qual é o seu momento. Então, por não saber o seu momento, eu gostaria de, juntamente com você, colocarmos o momento do mundo, o momento do nosso país, o momento das igrejas, do povo. Então você vai orar
por este povo, sabendo que o mundo não dá muita importância, mas você deve dar. Vamos lá? Querido Deus e Pai, no nome de Jesus Cristo, teu Filho, eu quero te agradecer primeiramente, Senhor, porque eu tenho a oportunidade de falar contigo, através da mediação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e com a ajuda do Espírito Santo, porque muitas vezes, Senhor, eu não sei o que falar, eu não sei o que dizer, mas o Espírito me ajuda nas minhas fraquezas. Senhor, o mundo está em aflição, o mundo está em sofrimento, o mundo está em expectativa, Senhor, de que alguma coisa diferente aconteça do que ser as notícias constantes de morte em todos os lugares. Senhor, esta pandemia que vem assolando, que vem destruindo parte da sociedade, da economia, tirando de entre nós os nossos entes queridos, levando, Senhor, em estado, Senhor, deplorável a situação em alguns lugares, os sofrimentos, os hospitais, ó Deus bendito, os trabalhadores da saúde, eles estão precisando, ó Deus bendito, de uma orientação que possa ser, Senhor, algo que venha divinamente, Senhor, porque a ciência ainda não chegou ao total entendimento do que acontece, mas o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor conhece todas as coisas, ó meu Pai querido, meu Pai amado, e eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor esteja olhando para nós, perdoe os nossos pecados, perdoe os nossos atrevimentos, de às vezes, Senhor, nos apresentarmos diante de Ti, como quem tem algum direito, como quem tem alguma coisa a reclamar do Senhor, porque é o Senhor que nos dá tudo, tudo que nós temos é o Senhor que nos dá. Nos perdoe, Senhor, tenha misericórdia de nós, tenha piedade de nós, nos ensine, Senhor, a falar contigo, Senhor, nos ensine a nos quebrantarmos, ensina-nos, Senhor, a nos humilharmos diante de Ti, porque Tu és o Deus Todo-Poderoso e nós somos apenas criaturas, pequenas criaturas. Senhor, dê-nos a Tua graça, dê-nos o Teu entendimento e o Teu amor. Abençoe a vida de cada um desses Teus servos que estão orando, desses que estão ouvindo. Senhor, dê-lhe graça, dê-lhe a Tua virtude e o Teu amor, que eles possam, Senhor, estar a cada dia diante de Ti, Te buscando e Te agradecendo, em nome de Jesus. Como orar? Você pode orar ajoelhado, você pode orar em pé, você pode orar deitado, você pode orar andando. O importante é que teu coração tenha comunhão com Deus, porque Ele está contigo e contempla o teu coração. As palavras que saem de dentro de ti devem ser geradas pelo Espírito Santo para a glorificação do nome do Deus Todo-Poderoso. Deus te abençoe. Tenha uma boa noite e que Deus te conforte. Até sexta-feira, querendo Deus. Em nome de Jesus. Amém.